Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmos 81. Salmos 81. Versículo 1 e 2. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai, agora presta atenção, a maneira a qual o salmista está instruindo o povo de Deus a adorar ao Senhor. Salmodiai e fazei soar o tamboril, um instrumento estridente. O tamboril não é suave. O primeiro instrumento. O segundo, a suave harpa com o saltério. Irmãos, nessa noite, pela graça do Senhor, que possamos ver esses dois instrumentos sendo usados pelo Espírito Santo. O tamboril, representado por Isabel, e a suave harpa, representada por Maria, com o saltério. Vamos abrir então em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39. Naqueles dias, se referindo não a um tempo cronológico, mas se referindo a um tempo de Deus, da visitação de Deus. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Passou a ser conduzida de uma maneira poderosa pelo Espírito Santo naquele momento. Agora presta atenção no tamboril. Aqui no versículo 42. E exclamou em alta voz. Tamboril não é suave. Tamboril é um instrumento festivo, vibrante. E exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Uma pergunta, não de incredulidade, uma pergunta de admiração, mostrando a sua humildade. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora, a suave harpa com o saltério. Versículo 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou, porque me visitou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão feliz, bem-aventurada. Por quê? Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, com a finalidade a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou
para casa. Te bendizemos, ó Senhor, porque como somos agraciados, Senhor. Não porque nesse dia tudo correu da maneira como nós queríamos. Te agradecemos, Senhor, porque somos agraciados, porque fomos encontrados por Ti. Somos agraciados porque temos esse rico tesouro, que são as Suas preciosas porções, que podemos ser enriquecidos quando olhamos para a Tua palavra. E somos agraciados porque temos esse refúgio no corpo de Cristo. Uns aos outros, Senhor, esse oásis nessa terra, estéril e tão lamacenta que esse mundo. Bendito seja, Senhor, que os nossos olhos estejam no lugar certo nessa noite, em Ti, Tu que és o prazer das nossas almas. Glórias ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor, pela Tua graça, possa nos amparar, como o Senhor amparou o Teu povo, Israel, como tem amparado a Tua igreja e sempre irá amparar o Teu povo. Que desfrutemos o Teu amparo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no versículo 39, como nós falamos na última quarta-feira, nós vemos a diligência dessa serva, dessa jovenzinha, que assim que recebeu o anúncio do anjo Gabriel, ela procurou com toda diligência buscar esse refúgio na casa de Isabel. Maria, de uma certa forma, humildemente, como o irmão nos lembrou no início da reunião, humildemente e de maneira silenciosa, sem estardalhaço, ela abraçou a vontade do Senhor e entregou ao Senhor aquelas considerações que ela não podia entender. Esse é um ato que nós precisamos fazer continuamente. Abraçar silenciosamente a vontade do Senhor e entregar a Ele aquelas considerações que não podemos entender e nem ter a resposta no momento. Maria, naquele momento, após o anúncio do anjo, que está representando ali, é um representante de Deus, vai com toda a diligência para aquela cidade na Judéia, possivelmente Hebrom. Interessante ser Hebrom. Hebrom significa comunhão. Ela sai do norte e vai para o sul, num percurso de 120 quilômetros. Irmãos, por que era necessário que Maria fizesse isso? Possivelmente, ela já tinha comunicado a José, e conforme o relato de Mateus, José no primeiro momento deixou-a, porque ele amava, e devido à advertência do anjo, ele recebe ela na sua casa. Então, nesse movimento rápido, Maria sai daquela aldeia insignificante, possivelmente com muitas suspeitas, como pode José receber essa grávida, saindo de Nazaré com aquele segredo, possivelmente com algumas dúvidas, mas acima de tudo, prevalecendo no coração dela, esse desejo de submeter à vontade do Senhor. Quantas perguntas naquele coração? Talvez o mais difícil para Maria não seria crer nessa verdade, mas talvez o mais difícil para Maria é quem vai crer nessa verdade. De uma jovem conceber sem a participação do homem, o próprio Messias. Quem iria acreditar que um anjo se apresentou a mim? Anjos não parecem para Israel há mais de 400 anos. Quem vai crer que eu vou conceber um ente santo? Quem vai crer nessa verdade? Por isso, a necessidade de buscar esse refúgio em alguém a quem ela pudesse identificar. Isabel. Não na mesma proporção, mas ali ela se identifica, assim como nós nos identificamos com os santos. Que o Senhor possa cada dia mais, na sua bondade, imprimir essa verdade entre nós.
que a igreja é esse refúgio, onde há a confirmação da sua vontade, e aonde nós podemos olhar uns para os outros e ter essa identificação, como Maria teve com Isabel. Então, no versículo 40, onde nós paramos, nós veremos essa confirmação em 3 aspectos, onde eu quero falar rapidamente essa noite. A primeira é a própria Isabel, a quem ela podia se identificar. Então, no versículo 40, quando ela entra na casa, interessante esse detalhe, de Zacarias, apesar de Zacarias naquele momento estar mudo, alienado socialmente, aos olhos de Deus, era a casa de Zacarias. Irmãos, às vezes, os varões nas nossas casas estão naquele momento impossibilitados de serem usados pelo Senhor. Mas que possamos lembrar, aos olhos de Deus, essas casas são encabeçadas por esses varões. Interessante esse detalhe. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Não quero entrar em detalhes, porque eu já compartilhei o que o Espírito Santo procura mostrar nesse jogo de palavras. Então, irmãos, a partir de agora, nós veremos com bastante clareza aquilo que é relatado em Malaquias. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E aos olhos do Senhor, quando ele vê essa junção da igreja, aos olhos do Senhor, ele vai contar isso como memorial. E aqui, irmãos, essa cena é registrada como memorial para nós, para a nossa edificação. Então, a partir do versículo 41, irmão, nós veremos uma outra confirmação. Primeira confirmação da própria, olhar para a própria Isabel. A segunda confirmação, uma confirmação no próprio corpo de Isabel. Qual que é a importância desse registro para nós? Por que o Espírito Santo faz questão de anotar esse registro? Vamos ler novamente o versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, Maria entra naquela casa, que não estava mais fechada. Isabel, por um momento, ela se ausenta durante 5 meses. Como que é importante? A gente não tem tempo de entrar em detalhes, irmãos. Há muitos detalhes maravilhosos. Mas é interessante que Isabel, ela se ausenta. Como é importante nós nos ausentarmos quando nós recebemos algo do Senhor, irmos até o Senhor, irmos ao nosso quarto secreto, para que aquela semente, aquela revelação possa germinar e possa dar frutos para o Senhor. Mas depois de um tempo, a casa se abre. Porque a vida do cristão é se separar, mas não ser separatista. O cristão é separado para constantemente estar buscando a face do Senhor, como Isabel fez nos 5 primeiros meses. Mas depois a sua casa se abre. Porque o cristão ele é separado, mas não é separatista. Então, Maria entra naquela casa e vai saudar a Isabel. Olha o versículo 41. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança, João Batista, não fala feto, fala criança, lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Olha como que a própria Isabel vai relatar essa experiência. Versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, o que ela diz agora? A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Primeiro ponto, irmãos. Por que é importante essa observação do Espírito Santo? Por que é importante esse registro aqui no versículo 41 e no versículo 44? Por quê? 2 considerações. A primeira, irmão, o Espírito Santo quer deixar bem claro para nós que esse sinal de João Batista pulando de alegria, o que o original grego quer dizer para nós aqui, quando diz que a criança estremeceu de alegria, é quando nós estamos diante de um assunto que nos leva a uma alegria contagiante. Aqui, essa criança, ela pula de alegria no ventre de Isabel. Por quê, irmãos? Primeiro ponto. O Espírito Santo quer deixar bem claro para nós que uma profecia estava sendo cumprida.
Irmãos, o Senhor honra tudo aquilo que Ele diz. O Senhor honra as suas profecias. E em que sentido essa profecia está sendo cumprida? Voltem à página. Capítulo 1, versículo 15. Assim que Gabriel se apresentou para Zacarias, é muito interessante, né, irmãos? Que Zacarias, depois dessa experiência com Gabriel, ele não pôde mais se comunicar de maneira plena. Eu fico pensando como que ele se comunicou de maneira limitada para Isabel, né? O fato é que houve uma comunicação. O que me impressiona é a diligência de Isabel de compreender isso. Isso é muito significativo. Mas quando o anjo aparece para Zacarias, olha uma das coisas que ele diz a respeito de João Batista. Versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. E olha agora esse detalhe. Olha a profecia aí, que se cumpriu no momento que Maria, ela entra na casa de Isabel. E será cheio do Espírito Santo. Quando ele nascer, quando for adolescente, não, já do ventre materno. Então, irmãos, a importância desse sinal visto no corpo de Isabel é para que mostrasse que uma profecia estava sendo cumprida para a própria Isabel. Interessante que essa visita não fortaleceu apenas Maria, fortaleceu também Isabel, porque a comunhão é uma via de mão dupla. Não só eu que ganho, o irmão também ganha. Segundo ponto, irmãos. Não apenas o cumprimento de uma profecia, mas o que também nós vemos? Uma evidência preciosa da própria palavra, que João Batista de fato era aquele arauto que iria preparar o caminho para o rei. Irmãos, que cena linda. Aquela criança de 6 meses reagindo ao primeiro contato com o Messias. Ainda um pequeno fruto no ventre de Maria. Irmãos, não tem como nós não ficarmos impressionados com essa cena. Talvez para muitos de nós, racionais, lógicos, temos dificuldade com essa cena, dessa criança pulando de alegria no ventre de Isabel. Infelizmente, essa geração é muito embriagada com o entendimento errado da ciência, né? Aquela máxima, falácia, se a ciência não explica, isso não é verdade. Na verdade, a ciência ela é preciosa. É apenas um instrumento para explicar as coisas da Terra. Um instrumento útil, mas muito impreciso para explicar os mistérios divinos. Às vezes nós queremos olhar as estrelas. Imagina você olhar as estrelas com uma lupa. Você não vai contemplar a estrela de maneira adequada. Uma estrela é para ser contemplada por um telescópio. Às vezes, irmãos, nós queremos pegar a ciência e usar para tentar entender os mistérios. Será vão. A ciência é um instrumento para entender as coisas da terra, não as coisas do céu. Mas é um instrumento. Então, irmãos, há algo misterioso ali. O arauto tendo o primeiro contato com o rei. Que cena linda, irmãos. Um mistério. Como que isso é possível? Uma criança de 6 meses. Isso é para mostrar que de fato ele era o arauto. Porque qual a função do arauto? Se alegrar com a presença do rei. Então a palavra já está dando uma evidência que de fato João era esse arauto. Era aquele que ia preparar o caminho do Messias. Então, nesse sinal, que também foi importante para Maria, temos o cumprimento da profecia e essa evidência. Mas o que mais? Vamos continuando, irmãos. Antes de falar, explicar essa exclamação de Isabel, deixa eu falar um pouquinho de Isabel, que é muito importante. Quase não se fala de Isabel, do caráter de Isabel. Versículo 42. E exclamou em alta voz. Alta voz. Irmãos, o fato de Isabel ser, naquele momento, habilitada pelo Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, isso não significa que ela perdeu as suas características. O Espírito Santo, quando ele enche um vaso, ele não anula
a identidade daquele vaso. Quando há possessão demoníaca, é diferente. O inimigo, ele vai usar aquela pessoa como um marionete. O Espírito Santo não usa as pessoas como marionete, ele habilita. Naquele momento, ele precisava habilitar Isabel. Se ele não desse essa habilitação, Isabel não ia exclamar daquela maneira. Mas o fato dele encher Isabel não significa que ele anulou o caráter e a identidade de Isabel. Aqui nós vemos a característica. Vamos começar a ver quem é Isabel. Sabe o que me impressiona aqui, irmãos? Por causa desse detalhe aqui, exclamou em alta voz. Por que vemos esse detalhe? Não vemos esse detalhe em Zacarias, em Simeão. Por quê? Vemos esse detalhe trazido pela palavra que Isabel exclamou em alta voz, bradou. Sabe por quê, irmãos? Isso é muito significativo. Isabel humildemente entendeu o papel daquele filho na economia divina. Ela sabia que seu filho não seria o Messias, iria preparar o caminho do Messias. E a função do arauto é bradar. A função do arauto é clamar. Lembra de Isaías 40? Voz do que clama no deserto. Não fala voz que sussurra do deserto. O arauto precisa clamar, mostrar o rei está vindo. Mas naquele momento, irmãos, o arauto tinha 6 meses, não podia clamar. Então ela clama no lugar dele. Olha a humildade. Isso não é um desrespeito com Zacarias, irmãos. Talvez ela apresenta características humildes. Zacarias naquele momento estava mudo. O pai não podia clamar. Ela entendeu a importância dela para preparar João Batista para ser um arauto. Enquanto meu filho não pode clamar, eu vou clamar. E o Espírito Santo habilita para ela clamar. É muito linda essa cena. Mães e pais. Há momentos que seus filhos não podem orar, mas você pode orar pelos seus filhos. Que o Senhor dê esse discernimento aos pais dessa congregação. Então ela clama, ela brada. Qual outra característica interessante, linda, que vemos em Isabel, pouco falada entre nós? Versículo 43, a sua humildade. Versículo 43. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha a humildade. Quem sou eu? Digno de receber. Interessante que ela não atribui honra a Maria. Né? Ela está dizendo bem claro, a mãe do meu Senhor. A gente não vê aqui nenhum espírito de rivalidade e inveja. Muitas vezes vemos isso em nosso coração. Né, irmãos? A gente quer concorrer, né? A gente percebe, de fato, que o Senhor concedeu algo ao irmão. Ao invés de nós nos humilharmos, como Isabel, reconhecermos a grandeza do irmão, no sentido de estar cooperando na obra do Senhor, nós queremos rivalizar. Né? É interessante, às vezes o irmão conta uma experiência, quer contar outra experiência, né? Às vezes não há problema nenhum com isso, irmão. Às vezes é até edificante, mas às vezes, sonde o seu coração. Parece que nós queremos aceitação, prestígio. É muito interessante Isabel aqui, depois os irmãos meditem. A gente não tem tempo para entrar nos pormenores aqui. A gente percebe a humildade dela, né? Um outro detalhe importante de Isabel, versículo 44, irmãos, que me chama muita atenção, meditando, analisando esse texto, versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, Maria, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Sabe um outro detalhe importante, irmão? A gente não sabe como Zacarias comunicou com Isabel, né? Talvez com aquela tabuinha, né? Escrevendo, fazendo mímica. O mais importante é que Isabel, por ter um ouvido atento também de uma serva, ela entendeu. E ali, talvez naqueles 5 meses amadurecendo, ela entendeu a responsabilidade que ela tinha de estar cuidando dessa criança. Por quê? Quando o anjo apareceu para Zacarias, ele disse que essa criança seria nazireu já no ventre da sua mãe. Os irmãos lembram? O nazireu não podia cortar o cabelo. Naquele momento, ela não precisava preocupar com isso. Né? A criança estava no seu ventre. Não podia tocar no morto. E não podia beber vinho. A partir desse momento, ela começou a se preparar para que quando João nascesse,
esse nazireu pudesse estar sendo preparado para ser um arauto. Sabe qual que é a evidência disso, irmãos? Por quê? Por causa do enchimento do Espírito Santo. Se Isabel não tivesse se preparando, você acha que o Espírito Santo ia enchê-la? Ia visitar o seu filho no ventre? Irmãos, Isabel teve um papel preponderante e importante para que João Batista fosse arauto. Profetas são precedidos por pais piedosos. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande de preparar profetas. Irmãos, já para pensar nisso? A maioria dos profetas foram precedidos por pais piedosos. Isabel se preparou. Ela também foi um nazireu, irmãos. De alguma maneira ela entendeu, eu e minha casa serviremos ao Senhor dessa maneira. Que honra o meu filho ser um arauto do rei. Que humildade. Ela podia rivalizar. Não, peraí, Maria. Meu filho também é importante. Ela podia duvidar daquilo que Zacarias... Meu marido, será? Ele teve uma alucinação ali no templo. Mas durante os 5 meses, ela foi ruminando. E o Espírito Santo foi dando uma certeza para ela. E ela começou a se preparar. Irmãos, nós temos sim uma responsabilidade. É claro que muitos podem estar falando aqui, meu pai não era piedoso. Irmãos, é claro que há exceções, porque a graça do Senhor é abundante. Mas o Senhor está entregando filhos para você que, de certa forma, você também se prepare para que seus filhos sejam adoradores nessa terra. A finalidade do cristão não é preparar filhos para essa terra, é preparar, em primeiro lugar, filhos para a eternidade, irmãos. Você tem que ser um bom pai, dar estudo, dar tudo o que ele precisa, mas isso é secundário, diante da eternidade. Tudo nessa vida passa, irmãos, mas a eternidade com o Senhor não irá passar. Que o Senhor nos dê a compreensão, essas lições possam penetrar nos nossos corações. O último detalhe, antes de entrarmos no cântico, que eu penso que é importante. Versículo 42. Falamos dessas confirmações, né? A confirmação, olhando para Isabel, esse sinal no ventre dela, essa proclamação profética. Qual que é o sentido dessa frase? Irmãos, nesse capítulo 1, temos 3 versículos onde se baseia a doutrina mariológica. O meu encargo aqui não é ser apologético, nem falar o que nós entendemos, mas apenas explicar algumas questões que eu penso que é um momento importante nós fazermos isso. Irmãos, ao longo da história, o povo de Deus ou foi muito além do que está na palavra, ou ficou muito aquém, como nós falamos na última reunião. Satanás, ele tem 3 estratégias para que a palavra não seja plenamente compreendida por nós. 3 estratégias. 3. A primeira é acrescentar o que o Senhor não falou. Acrescentar aquilo que o Senhor não falou. A primeira estratégia de Satanás. Quantas heresias e sistemas cresceram em cima dessa estratégia? A segunda estratégia é diminuir algo do que o Senhor falou. Há até um versículo no Velho Testamento que diz para a gente não diminuir. É a segunda estratégia. E vemos isso no sermão, naquela tentação do Senhor contra o Senhor no deserto. Depois os irmãos analisam. Primeira, acrescentar. Irmos além. Segunda estratégia, diminuir. Ficarmos aquém. Isso é um problema, porque podemos não valorizar aquilo que o Senhor valoriza. E a terceira estratégia, distorcer a palavra. Sabe o que é distorcer? Às vezes o Satanás não vai nem acrescentar, nem diminuir. Vai tirar a palavra do contexto, como nós vemos na tentação do Senhor no deserto. Ali está um princípio, irmãos. Por isso, irmãos, qual é a maneira para nós não sermos atacados por uma dessas setas, né? Para não acrescentarmos, nem diminuirmos e nem distorcermos. Nós falamos na reunião passada. É nós aprendermos a irmos diante do Senhor, no nosso quarto secreto, e aprendermos a sujeitarmos uns aos outros. Precisamos dos pés do Senhor,
vida de oração. E nós falaremos um pouquinho como que deve ser o nosso relacionamento com a palavra, ao analisarmos esse cântico. E essa vida sobre ombros de gigante. Como a própria Maria, nós veremos essa característica na própria Maria. Uma serva que vivia aos pés do Senhor sobre ombros dos profetas. E nesse texto, irmão, qual que é o sentido que devemos ter? Quando ela diz assim, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Irmãos, como que o católico interpreta esse versículo? Ele interpreta assim, Maria foi abençoada sobre todas as mulheres. Assim que ele interpreta esse versículo. Mas, segundo a palavra está escrevendo aqui, se formos fiéis e analisarmos o original, o que a palavra quer dizer? Que Maria, ela teve a maior bênção, mas entre todas as mulheres. Os irmãos estão vendo a diferença? Irmão, nenhuma mulher recebeu uma bênção tão grande quanto Maria, porque no ventre dela foi gerado o Salvador. Mas ela era igual a todas as mulheres. Vocês estão vendo a diferença? Ela teve uma grande bênção, mas entre as mulheres. Ela precisava de salvação, ela precisou do sangue desse filho que estava sendo gerado no ventre, que fosse derramado sobre ela. E ela mesmo diz isso no cântico, meu Salvador. Que doutrina foi, talvez, erguida de maneira errada. A própria Isabel, no versículo 45, quando diz assim, bem-aventurada a que creu. Não está falando bem-aventurada, tu que és imaculada, tu que és mediadora, comediadora, nada disso. Porque você creu. Alguém que crê é alguém como todos os demais. Bem-aventurado que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, irmãos, não é meu encargo entrar na história da igreja, há muitos comentários, depois se os irmãos quiserem, eu posso passar artigos confiáveis sobre esse assunto, para os irmãos estarem lendo. O encargo aqui não é discutirmos a doutrina mariológica, né, mas ressaltarmos, né, a importância dessa serva na economia divina. Então, passamos agora para o cântico, versículo 46. Então vimos o soar do tamboril, né, através de Isabel, agora veremos a harpa, a suave harpa. Amados irmãos, por que esse cântico chama Magnificat? Esse cântico foi passado, ele foi popularizado, de certa forma, a partir do século VI, quando ele passou a ser mais conhecido na liturgia cristã. Por que ele chama Magnificat? Porque Magnificat é a tradução dessa palavra aqui, engrandece, para o latim. É muito interessante essa transição, amados irmãos. Nesse momento que a palavra foi escrita, o grego era a língua mais influente. A partir do momento que os romanos politicamente se tornaram mais influentes, o latim se tornou influente. E a Bíblia, ela foi traduzida para o latim já no século IV. No século IV, a famosa Vulgata latina. E essa tradução passou a se tornar popular. E quando esse cântico foi traduzido para o latim, sabe como que ele começava? Magnificat. Né? Porque no latim, a frase se inicia com verbo, assim como o hebraico, ao contrário do português. Então a estrutura da frase do latim, né, esse cântico, se ele fosse cantado no latim, ele iniciaria assim, Magnificat. E por isso se tornou o título desse cântico. Então, Magnificat é a tradução para o latim de engrandece. Irmãos, o que nos impressiona nesse cântico, que podemos definir como um modelo de adoração? Aqui vemos a adoração madura, adoração no seu sentido pleno, irmãos. Sabe o que me impressiona? Esse salmo que nós lemos diz assim, adorai ao Senhor com a harpa, a suave harpa com o saltério. Aqui nós vemos a suave harpa, que é doce, uma melodia maravilhosa. Maria com o saltério. Cada frase aqui, irmão, dita por Maria, é uma citação do Velho Testamento.
Cada frase aqui é uma citação das Escrituras. Salmos, o Cântico de Ana. Depois, não vamos ler esse cântico agora. Depois, como tarefa dos irmãos, não para domingo de manhã apenas, mas para a vida. Faça um paralelo desse cântico de Maria com o cântico de Ana, em 1 Samuel, capítulo 1. Tarefa de casa, tarefa para a vida. Então, o que impressiona aqui, irmão, é o relacionamento dessa jovenzinha com a palavra. Esse relacionamento íntimo de Maria com a palavra. Irmãos, Maria tinha entre 13 a 16 anos. Ela tinha um relacionamento profundo com a palavra. A gente tem usado muito esse termo com os jovens. O Senhor tem nos chamado não para conhecermos a palavra, mas para relacionarmos com a palavra. Antes de adentrarmos nesse cântico, eu acho que eu preciso reforçar para os irmãos algo que eu falei quando eu estava ministrando sobre José de Arimateia. Irmãos, como que a gente relaciona com a palavra? Assim como Maria, assim como tantos servos. Espero que no final eu possa relatar a vida de uma serva. Como que nós relacionamos com a palavra, irmão? De maneira prática. 5 aspectos. Né? O livro de Provérbios diz assim que o conhecimento da palavra é como atar um colar. É como se esse colar tivesse 5 pérolas. Sabe como que você relaciona com a palavra? Primeiro aspecto, ler a palavra. Irmão, ler. Nós precisamos ler, não semanalmente, mas diariamente. Seja poucos minutos ou muitos. A questão aí não é desempenho, né? Outra praga que tem assolado a igreja. O Senhor não tem chamado o seu povo para apresentar desempenho diante dele. O Senhor tem chamado o seu povo para andar na luz daquilo que ele tem mostrado. Se o Senhor tem mostrado para você ler 5 minutos, no seu tempo corrido, leia 5 minutos. Mas se no seu tempo há espaço para ler horas, leia por horas. Nós andamos conforme a luz do Senhor. Então, a primeira pérola é ler a palavra. Irmãos, eu preciso repetir isso, porque a pregação, ela é um martelo que precisa esmiuçar essa fortaleza contra a palavra que temos. Irmãos, muitos servos morreram para traduzir as Escrituras para nós. Ler a palavra é honrar esses servos. Aí você fala assim, honrar esse servo, né? A palavra pede para a gente honrar. Paulo fala assim, honrai a homens como este. Lembra de Filipenses? Quando Epafrodito quase morreu para servir aqueles irmãos, Paulo falou assim, honrai a homens como esse. Então, o fato de nós não lermos é uma desonra para esses irmãos. O primeiro aspecto é ler a palavra. Segunda pérola, memorizar. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Memorizar. Irmãos, ninguém aqui é incapaz de memorizar a palavra. O Senhor nos criou para guardar as Santas Escrituras. A nossa vida não é uma lata de lixo, irmãos. A nossa vida é um baú onde deve ser depositado as riquezas da palavra. Memorizar. Graças ao Senhor, nós temos, os jovens têm sido despertados para guardar a palavra, memorizando. Uma vez por mês, há uma reunião aqui, irmãos. Uma vez por mês. Onde irmãos reúnem para citar a palavra. Mas são tão poucos. Memorizar é o segundo aspecto. Terceiro aspecto, irmãos. Estudar a palavra. Sabe o que é estudar a palavra? Você pegar comentários. Você pegar a definição de tal palavra. Isso é ser diligente, irmãos. Há comentários maravilhosos. O livro de Crônicas diz assim, que a Selomite foi dado guardar os tesouros de Israel. Irmão, essa geração aqui, nossa, é uma geração bem-aventurada. Porque há confiado a nós uma rica herança de séculos. E parece que nós jogamos essa herança sobre escombros do entretenimento. Estude a palavra. Quarto aspecto, compartilhe a palavra. É o que nós fazemos no domingo pela manhã. A quarta pérola. Quando você for na casa de um irmão, que a palavra prevaleça.
O livro de Deuteronômio diz assim: fale a palavra ao acordar, ao deitar, à roda da mesa, ao andar. Irmãos, a palavra precisa preencher as nossas conversas, compartilhar. E o último aspecto, onde essa mestra que nos ensina com tanta propriedade, a meditação. Maria, ela ruminava, ela guardava, ela considerava. É o aspecto mais importante, a meditação. Irmãos, considere esses 5 aspectos. Através desses 5 aspectos, irmão, nós teremos um relacionamento profundo com a palavra. Ler, memorizar, estudar, compartilhar e a meditação. Algo que nós vamos aprender com essa serva. Como que esse cântico é dividido, irmãos? Em 2 grandes porções. Na verdade, 2 porções. Do versículo 46 até o versículo 50. A primeira parte. O que nós vemos nessa primeira parte, irmãos? Do versículo 46 ao versículo 49. Nós vemos Maria relatando a sua experiência de visitação. Nessa primeira parte. Na segunda parte, do versículo 51 ao versículo 55. Aqui nós vemos Maria, na primeira parte ela relata a sua experiência com Deus, de visitação. Na segunda parte, do versículo 51 ao versículo 55, o que nós vemos? Maria relatando a experiência de Deus com o seu povo. Olha que interessante. Na primeira parte, Maria está na cena. Na segunda parte, ela sai de cena. Na primeira parte, ela diz assim: ele me contemplou. Na segunda parte, ela contempla a Deus. Sabe o que nós vemos aqui? Por que esse cântico é um modelo de adoração? Sabe por quê? Aqui nós vemos, usando a palavra de João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Aqui nós vemos Maria diminuindo. Irmão, se ela fosse digna de adoração, ela chamaria adoração para ela. Mas aqui ela vê, nessa transição da primeira parte para a segunda parte, nós vemos ela diminuindo, a ponto dela não falar dela. Ela só fala dele, do Senhor. Analise dessa maneira. Então, na primeira parte, Maria relata a experiência dela com o Senhor. Na segunda parte, a experiência de Deus com o seu povo. Parece que Maria vê que a experiência dela inserida segundo a maneira de Deus lidar com o seu povo. Então vamos analisar então algumas coisas desse cântico. Que o Senhor me agracie para dar algumas contribuições. Na primeira parte, então, nessa primeira parte, eu quero destacar algumas características, irmãos, nessas 2 partes. Primeiro aspecto, vamos definir assim, a natureza da adoração. O que é a natureza da adoração, irmãos? A natureza da adoração está relatada aqui no versículo 47. 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O que é a natureza da adoração? A natureza da adoração, irmãos, significa que a adoração é espiritual. Ela começa de dentro para fora. Você está vendo aqui? O meu espírito, a minha alma. O meu espírito, a minha alma. De dentro para fora. A adoração não é circunstancial. Ela começa de dentro para fora. E como que é constituído o nosso ser, irmãos? O nosso ser é constituído de 3 partes, como já temos sido ensinados. Espírito, e ela relata aqui, o meu espírito. Primeira parte, a parte nobre do nosso ser. O que é o espírito, irmãos? O espírito é aquela parte do nosso ser que foi criado para ter comunhão com Deus.
para adorar a Deus. A adoração começa no espírito, mas ela se expande para a alma. Olha que interessante. A minha alma engrandece o Senhor. Alma fala da nossa personalidade, aquilo que nós somos. O espírito, a parte nobre, aquela parte criada para ter comunhão, acesso por Deus. A nossa alma fala da nossa personalidade. Por que a natureza da adoração, irmãos? Porque o desejo do Senhor é que através do Espírito a nossa alma seja alcançada. Através do Espírito a nossa alma se renda ao Senhor. Olha que interessante. E onde está o corpo de Maria? Está tão claro aqui, né? O fato dela ser diligente e percorrer toda aquela distância. A gente vê todo o ser de Maria adorando. A natureza da adoração, espírito, alma e corpo. Que impressionante, né, irmãos? Que o Senhor possa, a cada dia, nos dar compreensão. Porque isso fará todo sentido. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, o Senhor visita o nosso espírito. Quantas vezes o Senhor visitou o meu espírito, mas não teve o fluir na minha alma? O Senhor toca o nosso espírito, mas nossa alma está tão barulhenta, está tão cheia de pecado, que a adoração não flui. Sabe por que ela fluiu na vida de Maria? Porque a alma de Maria era rendida ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, passado, e a minha alma engrandece ao Senhor. E é interessante o ciclo maravilhoso aqui, irmãos. Quando a nossa alma, ela é tocada pelo Espírito, ela vai se alegrar. Isso aqui é um círculo também. Porque quando ela diz assim, minha alma engrandece o Senhor, ela está reconhecendo o governo do Senhor. E o que Romanos diz? Romanos diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Olha que círculo maravilhoso. O Espírito Santo toca, ele alegra o nosso espírito, a nossa alma se rende. E quanto mais a nossa alma se rende, olha o círculo, nós nos alegramos. Nos alegramos e esse círculo vai nos levando a nos elevar. E não é uma elevação emocional. Agora vem o segundo ponto, que é o propósito da adoração, irmão. Segundo ponto. Nosso espírito toca nossa alma e nos eleva. A quê? Qual que é o propósito, segundo ponto, da adoração? Versículo 46. Engrandecer o Senhor. Os irmãos estão vendo? A natureza da adoração, ela é espiritual. Segundo ponto, propósito. Por que nós adoramos? Não é só para a gente ficar alegre, é para engrandecer o Senhor. Irmãos, Oséias diz assim, o meu povo está se alimentando e está insatisfeito, porque a mim deixaram de adorar. Quanto mais nós engrandecermos o Senhor, mais alegres nós seremos. Oséias capítulo 4. A razão por sermos tão insatisfeitos, tão deprimidos às vezes, é porque a adoração não tem sido o foco das nossas vidas. Eu tenho lembrado muito uma frase do irmão Paulo Cordeiro, que me ajudou muito nessa questão da adoração. Ele dizia assim, quando ele estava muito triste, ele adorava. Sabe o que ele percebia? Ele saía do centro. E quando nós saímos do centro, Deus se coloca no centro. E quando Deus se coloca no centro, Ele é a fonte de vida. Tudo muda, a perspectiva muda. Mesmo que a circunstância não muda, a perspectiva muda. E nós veremos que é melhor, às vezes, mudar a perspectiva do que mudar as circunstâncias. Porque nós crescemos quando a perspectiva muda. Irmãos, você já viu que, às vezes, a sua ansiedade não passa? Você está citando o versículo, está lendo a palavra, mas a sua ansiedade não passa? É porque a tua oração não termina com adoração. Experimente adorar. A tua alma vai sair do centro. E o Senhor vai se colocar no centro. E tudo vai mudar, mesmo que a circunstância não mude. O propósito da nossa vida é adorar. A minha alma engrandece o Senhor. Terceiro ponto, irmãos. Meu encargo aqui é mais mostrar a estrutura desse belíssimo cântico. Terceiro ponto. Primeiro, a natureza da adoração espiritual. Peça ao Senhor para visitar o teu espírito, mas a tua alma está rendida a Ele. Segundo ponto, propósito, engrandecer o Senhor, magnificar o Senhor, exaltar. Essa palavra engrandece significa torná-lo grande. Irmãos, como Deus é humilde.
Escolher esse povinho para torná-lo grande. Como um pai chama a criança para ajudá-lo nos afazeres, né? A criança não pode fazer nada, mas para o pai a presença da criança é importante. Irmãos, como Deus é humilde, né? Mas Ele determinou que o seu povo o tornaria grande. Então, o propósito da adoração é engrandecer o Senhor, irmãos. Quando nos reunimos aqui na ceia do Senhor, não vem apenas para sentir bem. Chegue aqui e fala, Senhor, capacita o meu espírito para te engrandecer. Esse é o propósito da adoração. Minha alma engrandece o Senhor. Terceiro ponto, irmãos. A identidade da adoração. Como eu relatei, quando o Espírito Santo encheu Isabel, ela não perdeu as suas características. Irmãos, a igreja não é um exército. No exército há uniformidade. Na igreja é um corpo, mas diversidades, vários membros. Adoração, tua adoração, ela é única. Irmãos, a tua voz, ela é única. O teu corpo é único. Não há uma voz no universo como a tua. A ciência, nesse ponto, ela nos ajuda, né? Sabe o que significa? A tua adoração conta para o Senhor. Faz-me ouvir a tua voz. Característica da adoração, a identidade. Olha que identidade quando Maria diz assim, minha alma. Quando ela diz assim, meu espírito, teu espírito é único, tua alma é única, tua boca é única, tua voz é única, irmãos. A tua voz, a minha voz, não é parecida com a do Amauri. As nossas vozes foram criadas de maneira única. Por isso adore. Por isso quando nós chegamos na reunião, irmãos, e não adoramos, é uma desonra para o Criador. Imagine, você tem um objeto na sua casa que não funciona. O seu objeto vai dar prazer para você? Você quer que as coisas funcionem, irmãos. Irmão, na vida cristã é a mesma coisa. Deus criou você para que você o adore. Só que é diferente, nós não somos objetos, né? Porque quanto mais adoramos o Senhor, um objeto, ele se corrompe com o tempo. Mas nós não, né? Nós só somos beneficiados. Então, a identidade da adoração, nós vemos essa singularidade. Você é uma pessoa. Quando Deus olha para a igreja, não vê uma multidão. Ele vê cada alma redimida pelo seu sangue. Quarto aspecto, irmãos. Versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva. Aqui vemos o motivo. Maria está adorando o Senhor. Por qual motivo, irmãos? O quarto aspecto. Qual motivo? Ela está adorando o Senhor porque o Senhor visitou ela na humildade da sua serva. Irmãos, que lindo aqui, né, irmãos? Porque Maria, como se dissesse, Senhor, quem sou eu para ser visitada por ti? Quem sou eu, Senhor? A palavra contemplar aqui significa procurar algo com atenção, procurar algo com o intuito de ter aquilo. O Senhor aqui, Ele contempla, ela está reconhecendo, não porque há algum mérito nela, mas por causa da humildade. Isso assombrava ela. Então, motivo, por causa da visitação do Senhor, porque contemplou na humildade da sua serva, por desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. O que nós vemos aqui, irmãos? Aqui é uma característica da poesia hebraica. A poesia hebraica, ela não rima com sons, rima com ideia. É como se o Espírito Santo está dizendo o seguinte: contemplar na humildade da sua serva, isso corresponde ao que está no versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Ajuntem essas duas frases, irmãos. Quando nós somos visitados pelo poderoso, nós experimentamos o poderoso realizando grandes coisas. Por isso você está adorando o Senhor. Senhor, na tua visitação, o Senhor me fez grandes coisas. Mas você pode falar, que grandes coisa é essa? Aquela semente que foi plantada no seu ventre? Isso é tudo, irmãos. Isso é tudo. Sabe por que nós adoramos o Senhor? O motivo. Quando nós somos visitados, irmãos, como que nós precisamos orar pela visitação do Senhor? Porque na visitação do Senhor, o poderoso nos faz grandes coisas. Nós precisamos orar. O desejo do Senhor é nos visitar. Porque uma visitação do Senhor, ela provoca o toque no Espírito. E esse toque no Espírito,
Ele é fundamental para tantas coisas, irmãos. Que possamos adorar ao Senhor. Que possamos clamar pela sua visitação. Então o motivo da adoração é porque ela foi contemplada, foi visitada pelo poderoso. E como eu falei, à medida que a gente vai prosseguindo, agora ela sai de cena e começa a mostrar o lugar, a relação de Deus com o seu povo. Falamos da natureza da adoração, o propósito, a identidade da adoração, o motivo da adoração. Agora, o quinto aspecto que eu queria focar, que é o que ela relata no restante. Qual que é o objeto da adoração? O foco da adoração. O foco da adoração, irmãos, são dois aqui. É o caráter de Deus e os movimentos de Deus. O caráter de Deus, os movimentos de Deus. O caráter de Deus. Aonde nós vemos o caráter de Deus aqui? Que é o objeto da adoração. Por isso sempre temos motivo para adorar, irmãos. Sempre temos. Porque esse objeto da nossa adoração, ele nos dá motivos eternos, infindáveis. Por isso que a eternidade não será monótona para o cristão. Porque o Senhor, Ele nos dá motivos eternos e infindáveis para adorá-lo. E aqui, qual que é o objeto? Em primeiro lugar, o caráter. Quando ela diz assim, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O objeto, eu estou adorando o meu Salvador. Em que sentido Deus é o Salvador dela? Em que sentido? Quando ela diz assim, que Ele é poderoso, olha agora as 4 virtudes que ela destaca do Senhor. Por que Ele é meu Salvador? Porque Ele é poderoso. Por que o Senhor nos salva, irmãos? Porque Ele é poderoso. Segunda virtude, porque Ele é santo. Versículo 49. Porque Ele é santo. Terceira virtude, porque Ele é misericordioso. Olha o versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. E o quarto aspecto, a sua fidelidade. Também relatada no versículo 50. Porque se a sua misericórdia vai de geração em geração, é uma evidência que o Senhor está sendo fiel aos seus princípios, que é de geração em geração. Então, o objeto da adoração é quando ela foca no caráter de Deus. Caráter, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é misericordioso e Ele é fiel. E Ele é fiel. Tudo isso encontrado e será encontrado nesse ente santo. Por fé, ela já está vislumbrando isso, irmãos. Por isso esse cântico é maravilhoso. Por fé, ela já vislumbra esse caráter. Encontrado nessa pessoa, todo esse caráter é encontrado nessa pessoa. Ele é santo, poderoso, misericordioso e fiel, irmãos. E isso nós veremos com clareza quando andarmos no Evangelho de Lucas. Veremos o poder dele sobre a tempestade, a sua misericórdia sobre o leproso, a sua fidelidade no cumprimento das promessas de Israel, e a sua misericórdia, e a sua santidade. E aqui, o objeto dela, o objeto da adoração, é esse Deus que tem essas 4 virtudes encontradas nessa pessoa. Mas como que ele se movimenta, irmãos? Olha que interessante. Para nós concluirmos os movimentos do Senhor. E quando ela fala desses movimentos, desse Deus que é santo, misericordioso, fiel, poderoso, ela sai de cena. Que é o que está relatado a partir do versículo 51 até o final. Ela sai de cena. Ela para de falar na primeira pessoa. E ela fala como um representante do povo de Israel. Isso é maravilhoso. Então, quando ela fala desse objeto da adoração, que é santo, misericordioso, fiel, poderoso, ela vai mostrar como que ele se movimenta. Se movimentou na história, se movimenta no presente e vai continuar se movimentando no futuro. Por isso que ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Então, a partir do versículo 51, ela sai de cena. É como se saísse de cena, irmãos. Ela para de falar na primeira pessoa. Olha que interessante. Versículo 51. Agiu com seu braço valorosamente. Depois, derribou do seu trono os poderosos. Encheu de bens os famintos. Amparou Israel. Ela vai começar a falar dos movimentos de Deus na história.
citando textos do Velho Testamento, textos dos Salmos, de 1 Samuel. Ela vai lembrando o Senhor como ele se movimentava na história. E é interessante que ela vai também afirmando que é dessa maneira que ele se movimenta. E vai continuar se movimentando. Como que Deus se movimenta? Quando nós adoramos ao Senhor, irmãos, esse Deus, que é o nosso Salvador, que tem essas 4 virtudes, é assim que nós vemos ele movimentando no passado, no presente e no futuro. É assim que nós vemos ele, por isso que é objeto da adoração. Como que ela vê Deus se movimentando? Olha que interessante. Ela vai, a partir do versículo 51 até o versículo 55, toda a estrutura é no passado. Ela está olhando para trás. Citando textos do Velho Testamento, ela olha para trás. Então ela vê momentos onde o Senhor agiu com seu braço valorosamente. Depois os irmãos, por tarefa, peguem os textos, achem os textos na palavra que ela está citando. Né? Salmo 103, Salmo 107, Salmo 34, a oração de Ana. Ela cita todos esses salmos aqui. Então, ela olha para trás e vê o Senhor agindo na história com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Como não lembrar de Nabucodonosor aqui, né? Depois os irmãos peguem Daniel capítulo 2 e relacionam. Como não lembrar de Nabucodonosor. Mas é interessante, como eu falei, que nós vemos no versículo 51 essas 4 características de Deus. Nós vemos o poder dele, braço valoroso. Vemos a sua santidade, por julgar o soberbo. Vemos a sua fidelidade. Vemos a sua misericórdia sobre os que temem. Em cada um desses versículos, nós veremos essas 4 virtudes. Mas o que é maravilhoso aqui nesse cântico, não é apenas os atos de Deus no passado, irmãos. Desse Deus que agiu com seu braço valorosamente, que derribou do seu trono os poderosos, que encheu de bens os famintos. Essa referência, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, ela está citando o Salmo 107 e a oração de Ana. Depois os irmãos façam um paralelo. O que é maravilhoso não é apenas esse olhar maravilhoso do passado. Irmão, se nós pudéssemos só olhar para o passado, seria nostálgico. Mas sabe o que é maravilhoso? Ela está dizendo assim, aquele Deus do passado, que agiu com seu braço valorosamente, derribou do seu trono os poderosos, encheu de bem os famintos, é o Deus do presente. Ele age dessa maneira no presente. E vai agir no futuro dessa maneira. Porque no versículo 50, ele diz que a sua misericórdia, e podemos dizer o seu poder, a sua fidelidade, a sua santidade, vai de geração em geração. Isso que é maravilhoso. Se nós pudéssemos só olhar para o passado, irmãos, seríamos nostálgicos. Se pudesse só olhar para o futuro, seríamos idealistas. Só para o presente seria emocional. Maria, por causa dela ter esse objeto de adoração que é Deus, ela tinha um olhar perfeito do passado, do presente e do futuro, irmãos. A adoração dá amplitude no nosso campo visual. Nós vemos o Deus do passado, mas não apenas o Deus do passado, o Deus que age no presente da mesma maneira e vai continuar agindo no futuro. É por isso que nós adoramos, irmãos. É por isso que numa circunstância pode impedir nós de adorarmos. Porque o nosso Deus é o mesmo no presente, como foi no passado e será no futuro. E podemos parafrasear assim, o versículo 50. A sua misericórdia, o seu poder, a sua fidelidade, a sua santidade vai de geração em geração. Mas o que é mais maravilhoso ainda, irmãos? Ela está vislumbrando algo que aquela criança vai nascer, vai vencer e vai cumprir de maneira plena. Enquanto nós vemos apenas alguns poucos momentos onde Deus age com seu braço valorosamente, derriba do seu trono os poderosos, enche bem os famintos, nós vemos algumas nuances. Mas vai chegar um momento, irmãos, que essa criança vai nascer e vai cumprir de maneira plena. De maneira que isso aqui não vai ser só momentos. Vai chegar um momento que nessa terra vai imperar. Quem vai prevalecer não são os poderosos dessa terra, mas os humildes.
Vai chegar um momento que quem vai prevalecer, irmãos, não são os que alimentam pensamentos cheios de soberba, mas os que temem ao Senhor. Você está vendo? Ela está vislumbrando que aqueles momentos que aconteceu no passado vão se cumprir de maneira plena no futuro, por causa dessa criança. Por isso é um cântico de adoração. Então, nesse objeto, ela vê o caráter de Deus e a maneira como ele se movimenta. Irmãos, você vê Deus assim nessa era? Porque se você não vê Deus assim nessa era, algumas coisas, você vai levantar algumas bandeiras. Algumas bandeiras, que não são as bandeiras que o Senhor deseja que você levante. Que o Senhor nos dê a compreensão adequada de como que Deus se move na história, no presente, e vai continuar se movendo no futuro. Outro detalhe maravilhoso, irmãos. Tudo isso que ela fala, olhando para o passado, nós veremos esse cumprimento pleno através de Cristo. E vemos também no Evangelho de Lucas, o Senhor profetizando isso. No versículo 51, como não lembrar do Senhor dispersando aqueles que alimentavam pensamentos soberbos, os fariseus, saduceus. No versículo 52, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, quando o Senhor diz que todo aquele que se humilha será exaltado. E o versículo 53, encheu de bens os famintos, a multiplicação dos pães, despediu os vazios os ricos, como não lembrar daquela parábola, daquele senhor que queria fazer celeiros e morreu sem nada. Então nós vemos, não apenas, o cristão não olha apenas para o braço de Deus no passado, mas ele vê o braço de Deus no presente e continua vendo no futuro. E o último aspecto para encerrarmos, versículo 54. A segurança que a adoração dá. Vimos a natureza da adoração, o propósito da adoração, o motivo da adoração, essa identidade da adoração, a razão porque ele nos visitou, o objeto que é esse Deus poderoso, santo, que se move dessa maneira perfeita na história, no presente e no futuro. E o último aspecto, irmãos, a segurança que a adoração nos fornece. Versículo 54. Amparou Israel, seu servo. Essa palavra amparar é uma palavra linda, irmãos. Significa segurar alguém para que ela não caia. É assim que o Senhor lidou com o povo de Israel. É assim que Ele lida conosco. E é assim que Ele vai lidar conosco, irmãos. Por quê? Porque Ele é poderoso para nos amparar. Porque Ele é misericordioso, é o Deus que sempre se coloca na nossa miséria. Deus não olha, mas de novo, você está fraco, você não está lendo a palavra. Não, Ele vai colocar o seu braço poderoso para nos amparar. Ele é fiel para nos amparar até o último suspiro da nossa existência. E Ele é santo, porque Ele quer nos amparar para andarmos no caminho da santidade, irmãos. Amparou Israel. Ele nos ampara e vai sempre nos amparar. Importante nós vermos o Senhor se movimentando dessa maneira como Maria viu. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Como prometera. Porque a adoração nos dá segurança. Porque Deus é infiel em prometer. As promessas de Deus elas se cumprem. Por isso que quando adoramos ao Senhor, o nosso coração enche de segurança, porque o nosso Deus é fiel. Como Ele prometeu para Abraão. Irmãos, é interessante esse texto, quando ela diz assim, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, como prometera aos nossos pais. Ela está vendo que, através dessa gestação, o Senhor vai estar cumprindo aquela promessa que Ele deu a Abraão, de uma maneira plena. Irmãos, há tantos detalhes nesse texto, que os irmãos possam se debruçar, outros irmãos irão vir contribuir ainda com esses cânticos e com esse cântico, mas que vejamos a Deus como Maria viu, que a nossa adoração tenha essas características, né, como relatada aqui nesse texto, e que acima de tudo, irmãos, nós possamos, como Maria, aprendermos a sair de cena, como ela saiu, que Ele possa crescer cada vez mais. É interessante que quando vamos contemplando esse cântico, vemos uma elevação,
Mas não uma elevação das nossas emoções, uma elevação no sentido de vermos com clareza os propósitos de Deus. Como ela viu o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro. Aquele Deus do passado é o mesmo que age de maneira valorosa, com princípio, misericórdia, santidade, e vai continuar agindo assim no futuro. Esse é o nosso Deus, irmãos. Por isso que o Senhor receba o nosso Magnificat. Por que nós estamos estudando isso, irmãos? Não é para analisarmos. Ai de nós se analisarmos, seremos tão estéreis. Mas que, pela graça do Senhor, possamos aplicar em nossas vidas, o Senhor possa lançar luz em nossas vidas, para que Ele seja engrandecido. E eu preciso terminar com uma história de uma jovem que o Senhor, ao longo da história, teve o seu Magnificat. No momento que a nossa irmã orava, de Enoque, fortaleceu no meu coração de lembrar. É como que é importante nós lembrarmos para essa geração de santos que nos precederam. Havia uma jovem chamada Frances Havergal. Frances Havergal. E assim como Maria, irmãos, que adorou o Senhor com o saltério, a Frances Havergal, ela foi muito conhecida na história pelos cânticos que ela deixou, pelos seus escritos e pelo evangelho que ela pregou. Ela só sabia de cor, só sabia o Novo Testamento, só. O livro de Salmos, o livro de Isaías e os profetas menores. Os profetas menores, para lembrar os irmãos, é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só isso. Ela só sabia isso de cor. E ela era muito doente. Mas a sua limitação não impediu que ela devorasse a palavra. Ela partiu muito cedo para o Senhor, aos 42 anos. E no relato da sua morte, ela estava na cama, 42 anos. Por isso que eu lembrei de Enoque. O Senhor não resistiu, né? Uma jovem vive tão comunhão com o Senhor que o Senhor tomou para si. Então ela estava muito doente na sua cama. E adorando o Senhor, adorando o Senhor. Imagina aquele depósito. Chegou um momento que ela não tinha mais forças. E ela falava assim, e naquele momento ela tem uma visão. Como que dizia assim, Senhor, Tu és fiel, como as portas eternas são brilhantes. E ela ficou naquele silêncio, e os seus irmãos diziam que no momento que ela contemplava o Senhor por 10 minutos em silêncio, o rosto dela brilhava. E ela começou sem força a adorar o Senhor. E no momento da canção, que ela falou assim, Ele. As forças dela foram se esvaindo. E ela partiu para o Senhor, com essa última palavra, Ele. Irmãos, qual que é o motivo do nosso reunir? Ele. Qual que é a razão que nos dá a condição de estarmos juntos? Ele. Qual que é o propósito da adoração? Ele. Qual que é o motivo de estarmos contemplando o Senhor no Evangelho de Lucas? Ele. Ele é o motivo da nossa existência. Ele é o motivo da nossa vida cristã. Ele e apenas Ele, irmãos. Que a visão dEle preencha todo o campo visual das nossas vidas. Para que o Senhor receba dessa geração, irmãos, o seu Magnificat, o seu Benedictus. Que o Senhor nos ajude na compreensão adequada desses cânticos, irmãos. Há tanta coisa para falar. Eu não falei nada, mas um outro irmão, na próxima quarta, vai contribuir, complementando e continuando. Chegou a minha vez de sair de cena no Magnificat. Que o Senhor possa continuar prevalecendo, irmãos, dando esse ambiente de adoração entre nós. No próximo domingo, irmão, que possamos chegar preparados, irmãos. Chegue preparado. Desliga a tua televisão alguns minutos antes. Se prepare alguns minutos ou toda a tarde, conforme a luz do Senhor, para que esse ambiente aqui seja um ambiente onde o Senhor veja vasos se quebrando, de alabastro se quebrando, e o seu doce perfume prevalecendo. E como será possível? Ele, apenas Ele. Que o Senhor, na sua bondade, ganhe o nosso coração, porque a nossa existência, a razão é para adorá-lo.
então que o Senhor prevaleça e nos tome pela mão. E por que Ele vai tomar pela mão? Porque Ele é poderoso, porque Ele é santo, porque Ele é fiel, para nos amparar, como amparou Israel e tem amparado o seu povo nesse tempo. Vamos orar apresentando as nossas vidas ao Senhor. Amado Senhor, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos tome pela mão. Obrigado pelo teu amparar, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Bendito é o teu nome. Que a tua palavra, Senhor, possa habitar ricamente em nosso ser, para que possamos expressar a ti o magnificat que o Senhor espera dessas aves, porque chegou o tempo dessas aves cantarem, Senhor. Porque tu és digno e porque tu és o motivo, tu és o propósito, Senhor, tu és a razão para que possamos adorá-lo. Foi para adorar que eu nasci, Senhor. Bendito é o teu nome. Seja engrandecido em nosso meio através desse assunto, Senhor. Nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.